Amém. 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 Jesus está voltando. Amém. Você está pronto?
Boa noite com Jesus. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, como sempre Ele tem feito. O irmão João está falando mais forte que eu. É um milagre, né? Ver o irmão João aqui de pé, como eu também. E como você também. Mesmo os que estão nos ouvindo nesta hora, vocês estão vendo milagre. Nós estamos aqui pela graça, agradecido a Deus pela condição que Ele tem nos dado para ainda estar aqui. Nós vamos ler a Bíblia no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 3 e 4. Nós estamos alegres, agradecidos a Deus por poder falar aos que estão presentes aqui e àqueles que, porventura, estão nos ouvindo aí nas suas casas e não vieram, com certeza, mas estão ouvindo. Tem alguém compondo esse culto com a sua presença aqui e também com a sua atenção, dedicação, aí aonde você estiver. Que Deus nos abençoe. Apocalipse 6, versos 3 e 4. Então vamos ler. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Senhor Jesus, nosso Deus, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando, que o Senhor venha falar através da Tua palavra aos nossos corações. Nós te pedimos a bênção desta noite sobre todos aqueles que nos ouvem, mesmo aqueles que não estão nos ouvindo. Nós pedimos a bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderia citar. Quando Elias no Monte Carmelo orava e se humilhava perante a face do Senhor, fez um holocausto e o povo presenciava. Outra vez ele orou a Deus e o fogo desceu.
na vida do povo de Deus. Quando ele sente que a batalha ainda está travada, oh, não desespera, dobra os seus joelhos, clamas a Deus em oração e ele te ouvirá. Então serás um vencedor. Quando o crente ora, o céu se abre, o fogo desce e o inimigo desaparece, porque o crente tem poder do céu. Pois a oração é uma conversa direta com Deus. Quando o crente ora, a cura acontece, o povo se alegra e glorifica a Deus. Nós lemos essa escritura, pode pensar, o que nós vamos tirar dessa escritura nessa noite? O que nós vamos ver nesse pequeno texto? E se fosse nós mesmos, nós às vezes não tiraria quase nada, mas o que o profeta de Deus tirou desses 2 versículos? Então, se eu estivesse falando isso aqui, só a uma pessoa já era muita coisa, porque se Deus quisesse falar, essa pessoa era uma grande coisa. Faz lembrar que aquela irmã que trabalhou lavando roupa, de todas as formas, para ganhar um dinheiro, para trazer um pregador na sua cidade. Porque ela era uma que conhecia e que queria que os outros também conhecessem. Oxalá que todos nós tivesse o desejo que tinha no coração daquela velha irmã. E ela pensava que se ela trazesse um pregador ali para falar o que ela conhecia, ia acontecer com as pessoas como aconteceu com ela. Mas Deus estava fazendo um quadro ali, como sempre Ele faz. E ela trabalhou por muito tempo até que conseguiu alugar um lugar ali, talvez um salão, e contratou um velho pregador para ir lá pregar para o povo daquela cidade. E ela certamente anunciou, convidou tantos quanto ela pôde convidar. Depois que você ouvir, que nós vamos ouvir essa noite, você pode até pensar, eu podia ter convidado alguém para ter vindo aqui hoje. Ao invés de sair desanimado, você vai sair daqui animado, encorajado. Amém. Chegou o dia e o pregador chegou. Certamente ela recebeu na casa dela. E chegou a hora do culto, ela tinha convidado, e ela foi com ele para ir para o salão. E ele
certamente foi para de trás de um púlpito ali, uma mesa, um caixote, uma coisa, como o pregador costuma fazer. Abriram a porta, entraram, e ela sentou lá no banco, e chegou a hora. Talvez eles não tinham lá para cantar os hinos. Ali não apareceu, não tinham lá para tocar o teclado, violão. E não tinha um para orar pelos pedidos, não tinha um para tirar a oferta, não tinha um porteiro na porta para a recepção, mas ele começou o culto. Você sabe a história. Lá estava bem diferente do que está aqui hoje na igreja, tá? Se nós calcular o tanto que nós temos, nós somos muito agradecidos. Temos muitos dons, vozes, dons mesmo, né? Na igreja, a igreja é completa de dons. Quando eles são usados da maneira correta, é uma bênção para toda a igreja, todos que ouvem. Ele começou a pregar, mais tarde chegou um garotinho lá. Às vezes nós costumamos tanto com as coisas que elas perdem o valor. E nem tanto nós não sabemos o que Deus está fazendo naquele instante, naquele momento. Então aquele garoto esfarrapado, com a roupa rasgada, suja, o garotinho entrou ali e ficou observando. E o pregador pregou como se ele estivesse pregando com a igreja. Uma multidão, para ele não fez diferença, a pregação dele era aquela. E no final ele fez a chamada de altar. E o garoto veio na frente e aceitou a Cristo. Garoto de rua, aceitou a Jesus. E certamente aquela irmã, como é que ela estava pensando? Meu Deus, que decepção, né? Tanto esforço para trazer esse pregador aqui, e ninguém querer vir ouvir, só esse menino. Mas aquilo era Deus trabalhando daquela forma, para ficar para nós na história. E os pregadores usam isso, e às vezes mexe com as pessoas. E você sabe quem era que foi aquele menino? Dizem que foi, aqui eu não lembro o nome dele, mas ele foi um homem que foi um pregador que ganhou 1 milhão de almas para Cristo. Então o propósito de Deus era aquele. Deus colocou no coração daquela senhora e Deus, através daquilo, fez isso. Então nós ouvimos no programa de rádio. E as coisas pequenas são maiores que as grandes. E as coisas pequenas sempre têm vencido as grandes coisas. Como o pastor Joaquim ilustrou. E as formigas estavam perdendo para o elefante. Mas elas inventou uma maneira lá, pela inteligência, e acabou pegando aquele elefante e acabou alimentando ele por muito tempo. Então, a Bíblia fala, não desprezeis o dia das coisas pequenas. Não desprezeis os dias das coisas pequenas. Mas, irmão, nessa mensagem, segundo o selo, vamos ver alguma coisinha, né? Eu não vou pregar sobre selos e coisas profundas, mas coisinhas. Então, eu estava pensando se eu fosse pregar uma mensagem sobre o medo
O medo é uma grande coisa, né? Para quem está com medo. Mas ele existe, o medo. A Marlene está morrendo de medo agora de tarde. Entrou na igreja e viu o que é o medo. Sentou entre duas irmãs ali com medo. Está aqui deitada com medo de uma coisa que não existe. Só porque vem na cabeça da pessoa e o medo mostra coisas espantosas. Então eu podia pregar sobre isso e nós ver o que o medo pode fazer. Lembrando que o irmão Rodeci, últimas palavras dele aqui, ele diz que essas paredes aí não tem medo. E ele também estava igual a essas paredes. Se as paredes tivessem medo, ele tinha medo. Então, às vezes, tem pessoas que precisariam, ou às vezes tinha razão de estar com medo e não fica com medo. E tem outros que não tem nada para fazer medo e ele fica morrendo de medo. Mas isso está na natureza. Deus deixou. Medo. Tem animal que é muito medroso. Tem outros que não é medroso. Nós andamos muito em cavalo. E tinha cavalo que tratava-se de refugador. Assustava com qualquer coisa. Era tão medroso que se uma lagartixa corresse assim na folha, ele falava morrer de medo e dava um rapado para trás. Se o cavaleiro não segurasse, ele caía. Vocês que conhecem cavalos talvez sabem disso. Medo. Então o medo faz coisas, faz até acontecer coisas, não existindo nada. O que é medo? Podia pensar, o que é medo? Eu tenho medo. Aí tem muita coisa para fazer medo, né? Eu tenho medo. Então, vai ter muita coisa para fazer medo. Mas quando a pessoa não tem medo, nada faz medo para ele. Você sabe que essas coisas não é nada, é simplesmente fantasma para injetar medo. Mas existe. Se um cavalo nasceu daquele jeito para ter medo, medroso, tem cachorro medroso, mas tem outros corajosos. Tem cavalo que você anda nele aí, pode cair árvore, trovejar, relampear, e barulho e tudo, né? E ele não assusta. Tem gente que não assusta, e o cristão não pode assustar. Não. Mas, irmãos, vamos olhando para isso aqui. Os cristãos da igreja primitiva eram corajosos, eram bravos, tinham bravura. E eles viveram no tempo do leão. Tanto que João era um deles, e naquela visão, João ouviu a voz dizendo: vem e vê. E ele era um leão que estava falando para ele: vem e vê. Então, ele olhou para ver, viu um cavalo branco e um cavaleiro em cima.
Mas aquele cavaleiro não estava fazendo medo. Não estavam com medo dele porque ele era branco, estava disfarçado. E às vezes não tinha medo do cavaleiro, do cavalo branco, e tinha medo do leão. E nem tanto o leão era Cristo, mas Cristo naquele símbolo. Cristo estava se mostrando naquele símbolo de um leão. Então era mais fácil ter medo do cavaleiro, que era o anticristo, do que o símbolo lá, que era o leão. Podia ter medo de Cristo e não ter medo do anticristo, era engano. Mas vamos em frente. Nós estamos aqui no segundo. E aqui no segundo selo, houve aquela voz e era, você vê, um leão falar, e a voz do que falava no segundo selo era a voz de um animal simbólico, que era um boi. Você vê um boi falar? Mas, para saber o que o leão estava falando, ou o que o boi falou, precisava ter revelação. Então, o boi era um símbolo, o leão era um símbolo, o boi era um símbolo. E aquele animal simbólico estava mostrando o perigo. E aquele animal, boi, o símbolo, mostrando e falou: vem ver. Ele olhou e viu um cavalo vermelho. Nós chamávamos o cavalo vermelho de castanho. E o que estava montado nele, no cavalo vermelho, como nós lemos aqui, o que ele tinha? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma espada. Então aquele animal simbólico falou para João, na visão, que aquele cavaleiro agora não era aquele lá de trás, aquele primeiro, já era o segundo cavalo. Mas tanto o cavalo branco lá atrás era um símbolo, como também o vermelho era símbolo. Ele era vermelho, simbolizava sangue, era derramamento de sangue. O boi, que era aquele animal simbólico, era o símbolo, o sinal de sacrifício, de trabalho e sacrifício. Foi quando os cristãos começaram a morrer pela verdade. Quando isso eles eram bravos. Eles não negavam. Eles morriam, mas não negavam. Mas então, irmão, nós já estamos vendo aqui como que foi aquilo lá em Apocalipse. Então, aqui nesse tempo, desse segundo cavaleiro, cavalo vermelho, o profeta fala que Irineu, 400 anos depois de Cristo, vamos ver aqui, isso foi Irineu, cerca de 400 após a morte de Cristo. 400 anos após a morte de Cristo foi o tempo do mensageiro chamado Irineu. E ele diz: quando esta última era entrar, que é essa nossa, lá atrás, 1.600 anos atrás, eu estava vendo aqui, quando essa era entrar, agora isso está no concílio pré-nicéio. Vocês, companheiros que leem,
e estuda a Escritura, e estuda, ou melhor dizendo, que estuda a história da Bíblia, vocês encontrarão isso no Concílio Pré-Nicéio. É um livro lá da história do cristianismo, da Bíblia, e creio que está no primeiro livro ou no segundo livro. Vocês encontrarão isso. Agora, ele viu isto anos atrás. Ele disse: no último eleito, esse eleito. João, ou seja, Irineu, lá naquele tempo ele viu. E quando o último eleito entrasse, se daria o arrebatamento. E ele falou a respeito da última era e do último eleito. E nós estamos vivendo nesta era. E aonde está esse último? Deve estar tão perto, né? Mas veja bem, as pessoas pensam que eleição é algo que tem sido inventado. Ultimamente, esse é um dos ensinamentos mais antigos que nós temos. Eleição, chamada. Então, Irineu, certamente verdadeiro estudante da Escritura, sempre creu na eleição. Lá naquele tempão. E ele falou do último eleito. Se tem eleição, tem os eleitos. E tem os primeiros e tem os últimos. E nós somos quem? Para poder crer nessa mensagem. 17. Agora você vê bem, irmão, no 17, aqui na mensagem segundo selo, cada mensageiro foi um mistério, sua mensagem foi um mistério. Cada mensageiro era um mistério, era coisa estranha. A sua mensagem era estranha como essa mensagem que nós seguimos. É estranha, o mensageiro é estranho. Eu ouvi esse dia um pregador pregando, morrendo de medo de William Braia. William Braia que disse. Nem o nome do mensageiro não sabe. E ele desceu mesmo e botou medo no povo. E esse William Braia é o maior perigo que existe na Terra hoje, no campo religioso. William Braia. Você conhece o William Braia? Não, né? Nós não conhecemos o William Braia. Ele não sabe nem o nome do homem. Como é que ele pode informar desse homem? William Marion Brana. Mas você sabe o nome dele, sabe? Como é que é o nome dele? É William Braia? Não, William Brana. O mensageiro desta era, o profeta, o restaurador da palavra e de todas as coisas, e o sétimo anjo de Apocalipse 10, que revelou os selos de Apocalipse. Ele é isso aí. Então isso aí que é a verdade. Nas Escrituras, as Escrituras têm se cumprido. Amém? Então veja bem, as pessoas pensam que eleição é algo que tem sido inventado. Mas não, isso é do começo. Os eleitos é do começo e a eleição é do começo, antes da fundação do mundo. E ela se cumpre, trazendo cada eleito para a posição no corpo de Cristo agora. Aí, eu queria, com esse pouco tempo, o profeta falou que ia pregar os selos baseado. Ele falou que no domingo passado, tudo foi baseado em simplicidade. Quando ele ia anunciando falar do selo, eles dizem que era
em simplicidade. Ele falou aqui, mas eu não vou ler essa parte. E ele diz que nem mesmo os apóstolos souberam. Era tão misterioso aquilo que estava acontecendo que quando João Batista veio, nem os apóstolos deu conta de saber que ele era o profeta de Malaquias capítulo 3, estava em ação. Mas aí, irmãos, as coisas que foram ditas pelo profeta nunca falharam. As que não cumpriram ainda vão cumprir. O profeta diz que desde garotinho aquela voz falou com ele. E então nós vamos chegar aqui onde nós vamos indo para a parte final. Paulo viu, porque ele era profeta. O que Paulo viu? 104. Agora veja, antes mesmo que ele viesse, eu quero lhe perguntar algo. Quem foi aquele que fez Paulo, em 2 Tessalonicenses 2 e 3, dizer que tal homem deveria vir? É o cavaleiro. Porque aquele homem olhou através da era e viu isso. Ele era profeta de Deus, certamente, porque foi, por isso que ele viu. Profeta vê, como os do Antigo Testamento viram, muitos anos à frente. Então, o que Paulo viu falando em 2 Tessalonicenses 2? Então, aqui nos 106, 107, parece que 108, ele viu isso aqui. Ele falando aqui do 104. Agora veja, antes mesmo que viesse, eu quero lhe perguntar algo. É o que nós estávamos lendo, é o mesmo. Então vamos para o 106. Ele viu a respeito desse homem que viria, e esses homens eram impetuosos e arrogantes e sábios. Veja você, talentosos, inteligentes, tendo aparência de piedade, vinha daquela forma. Mas eles eram impetuosos, arrogantes, sábios. Veja você, talentosos, inteligentes, tendo aparência de piedade. Simplesmente dizem, bem, nós somos cristãos. Como é que são cristãos e estão querendo matar os cristãos? Matamos uns aos outros? Nós somos cristãos. Esses homens não estão aí hoje dizendo, nós somos cristãos? E eles não são impetuosos, arrogantes, sábios, sábio que só. Talentoso, talentos, e tem grandes coisas, e milhares de pessoas, milhões. E tem aparência de piedade, e ora, e às vezes são dedicados. Mas veja bem, irmão, vocês estão aí nos ouvindo?
simplesmente diz, bem, nós somos cristãos. Quem aí de todos eles que dizem que não é cristão? Mas vamos ver o que eles fazem com essa arrogância, com esse talento tão grande, com essa sabedoria tão grande, com essa inteligência tremenda que eles têm para fazer as coisas que são admiradas, coisas grandes. E ele diz, devemos ir à igreja, tem que ir para a igreja, tem que fazer igreja, tem que fazer mais igreja, mais igreja, mais igreja. Tem que ir para a igreja, eles falam isso. Tendo aparência de piedade, mas negando as revelações, o poder e a operação do Espírito, dos tais afasta-te, porque eles negam o que é verdadeiro, nega a mensagem do dia, nega poderosamente a verdadeira doutrina que deveria ter. Afasta-te. Mas, negando a revelação, o poder e a operação do Espírito, dos tais afasta-te. Vem? Agora observe que ele disse, pois estes são os que vão de casa em casa e levam cativas mulheres. Eles convencem, principalmente mulheres, que são mais fáceis de ser enganadas. Leva elas até ser pregadoras, e da maneira que elas andam, da maneira que elas vivem, leva mulheres, levada. Agora, não são mulheres cheias do Espírito Santo que eles levam, não. Eles não conseguem levar mulheres cheias do Espírito Santo. Cativas, leva cativas mulheres levadas com várias concupiscências. Mulher que quer andar conforme as suas concupiscências, dá certinho com esses homens inteligentes, arrogantes, impetuosos, sábios. Isso casa perfeitamente. E eles colocam essas mulheres, veja bem, diversas concupiscências, e elas gostam de entrar em qualquer coisinha que pode entrar, e todas as classes de sociedade, e viver como lhe apraz. Pode ser tudo, dizer que é cristã, e isso e aquilo, e viver como lhe apraz, o que elas querem fazer, da maneira que elas querem andar. E ainda dizerem, nós vamos à igreja, somos iguais às demais, danças, festas, cortam seus cabelos, pinta, veste qualquer coisa que deseja. Vocês sabem, nós somos pentecostais, somos como as demais. Suas próprias obras as identifica. Observe isso, observe, está claro, está na vista. A pessoa é enganada porque quer ser enganada. Isso aí não tem medo, mas tem medo da verdade, porque a verdade vem. Mas vamos lá. Mas ele disse, homens, Paulo disse, né? Mas ele disse, homens de mentes reprovadas quanto à verdade. O que é a verdade? A palavra, a qual é Cristo, concernente à verdade. Irmãos, você é um perseguidor de mulher, você é um odiador de mulheres, você faz isso e aquilo.
Não, Senhor, isto não é certo, isto é uma falsidade. Eu não odeio as mulheres, não, Senhor, elas são minhas irmãs e elas são irmãs, mas a coisa é que só esse parágrafo. O amor é corretivo. Se ele não for corretivo, ele não é amor. Se é amor, ele é amor filho, esse outro amor aí, e não ágape. Eu lhe digo isto, você pode ter um pequeno amor filial por uma simpatia e apresentável dama, porém o amor ágape é uma coisa diferente. Esse é um amor que endireita a coisa e encontra Deus além em algum lugar onde nós podemos viver eternamente. Veio. Eu não quis dizer isso, talvez, da forma que pareceu, mas vocês sabem que eu espero que vocês entendam, correto? Amém. Isso é o que Paulo estava enxergando, e não é o que está na nossa frente hoje aí. Isto é o que nós vemos. Aquilo foi mostrado em símbolo, mas agora nós estamos em pleno cumprimento do que significava aquele símbolo, mostrando essas coisas que nós estamos agora. Então, os cristãos de hoje, eles simplesmente devem crer e obedecer a palavra, e não essas coisas que simplesmente personificam e enganam as pessoas. Mas a palavra continua sendo a verdade. Vamos colocar de pé. Vamos baixar nossas cabeças. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez. Pedimos a bênção do Senhor, meu Deus, que o Senhor possa nos guiar a partir daqui, nos conduzindo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal desse dia, Senhor, que são todas essas coisas. Ó Pai bendito, seja com cada um. Nos acompanha, acampa os seus anjos, Senhor, ao nosso redor, em nossa volta, Senhor, nossa casa, nosso trabalho, por onde quer que vamos. Cada um, ó Deus, daqueles que estão nos ouvindo nesta noite, seja abençoado com as ricas bênçãos do Senhor. Onde quer que esteja, nós pedimos, alguém esteja enfermo, seja curado. Para a glória de Deus, nós pedimos a cura, a libertação. Anima, encoraja aqueles que estão com medo, que estão, ó Deus, assombrados, meu Deus. Encoraja, dê coragem, dê força, dê graça. Nós te pedimos a tua bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Deus abençoe, irmãos. Até domingo de manhã.